Ni hao, seus donos de empresa chinesa que falam sobre empresas chinesas morando no Brasil. Tudo bem com vocês? Eu não assisti ainda, né? Vamos assistir junto aqui. Eu queria poder colocar o chat na tela. Eu tenho que descobrir como que faz para colocar o chat do StreamYard na tela. Mas vamos embora, né? Vamos ver o que ele está falando aqui. Assim você vai ter problema. Inclusive, depois essa marca no Brasil deu problema. Então, por que eu decidi trabalhar com a Jaque? Primeiro, o centro de design deles era em Turim. Eu fui lá. Eu fui ver os produtos futuros lá em Turim. Em Turim, na época, tinha 80 pessoas que trabalhavam, tinha um chinês, que era de Hong Kong. Chinês de Hong Kong já é um ser humano completamente diferente do chinês da China. Ele é muito mais aberto para o mundo, ainda mais em 2008. Hoje, o chinês já é diferente, mas na época... Eu tendo a concordar com o palestrinha. O chinês de Hong Kong ele tem uma visão diferente, em parte porque, por mais que, assim, eu até certo ponto eu defendo a questão do grande firewall na China, a questão da censura aqui, né? Porque a gente sabe que tem muita propaganda anti-China, mas isso cria uma barreira para a quantidade de cultura que os chineses consomem, cultura de fora, né? Então eles acabam consumindo muita coisa interna. E aí, para criar coisas, por design, por exemplo, é complicado. Para resolver problema é complicado. O sistema educacional da China é um sistema muito que coloca as pessoas em caixinha. Então, quando as empresas aqui precisam de gente para pensar fora da caixa, eles têm que trazer de fora. É muito comum isso. Gostei dos produtos que eu vi, mas principalmente eu gostei das pessoas. Na China, a migração interna é proibida. Então, por exemplo, na China... Tem períodos, né? Não, é proibido. Então, é proibido. Um fenômeno como o Lula, que nasce lá no Nordeste e desce para São Paulo, é proibido por lei. Ai, cara. Os caras tiram essa informação da bunda, né? É proibido por lei. Tem uma lei dizendo que o cara cresceu no Norte não pode se mudar para o sul da China. Então, você nasce numa cidade da China, qualquer cidade da China. Você só tem três desculpas para você mudar de cidade e por uma cidade mais rica. O primeiro é estudar. Então, conclusão, o chinês estuda, mas você não tem ideia a carga horária dos estudantes chineses de 4 a 17 anos, até entrar na faculdade. É assim, a gente não tem ideia. Por exemplo, todo mundo com quem eu trabalho na Jaque... Peraí. Primeiro ele diz que é proibido se mudar. Aí depois ele vai dar condições que as pessoas podem se mudar. Então já não é proibido, né? Já não é. Vou começar por aí, já não é proibido. Aí ele quer argumentar que as pessoas estudam muito para poder se mudar para uma cidade mais rica, mas e as pessoas que moram nas cidades ricas e estudam muito? Elas não precisam se mudar. Elas já estão numa cidade rica. Como é que faz? Eles falam para mim que eles têm uma péssima memória da infância e da adolescência, porque eles só faziam estudar. Todos eles. Eles têm aula das 7h30, meio-dia e meio, para almoçar. Eles têm aula da 1h30 às 4, 4h30, e eles têm aula das 7 às 9. Isso é verdade. De noite. Isso é verdade. Com 11 anos de idade. É assim mesmo. Eles estudam assim, porque a única maneira de um chinês que nasce numa região pobre da China crescer na vida é entrar numa boa faculdade. Então, os pais... Só no Brasil, só na China, tá? Só na China. Se o cara mora no Brasil, ele talvez tenha muitas outras oportunidades além de estudar, né? Porque não, tem tanta oportunidade, né? As crianças são pobres porque elas querem. Olha o argumento do cara, irmão. Assim, ficam em cima dos filhos e eles são infelizes. O chinês de 5 a 17 anos, ele fala para você, eu tenho uma péssima memória da minha infância, eu só estudava. Eles são infelizes. Todos. Aí ele vai para uma faculdade boa, aí ele escolhe, porque ele vai numa faculdade boa. Aí na faculdade é... Tudo público. Lembrando. Tudo público. Mentira. Mas aí na faculdade é... Nossa, cara, esse senhor, ele é um poço de desinformação, né? Não, a faculdade da China não é pública. Todas as faculdades chinesas são pagas. É férias. É festa. Aí depois o cara faz festa, os 4 anos de faculdade, ou 6 ou 8, depende se ele faz um master ou um doutorado. Não é festa não, mano. As faculdades chinesas são muito apertadas. Nossa, cara, quanta desinformação num vídeo só ainda. 2 minutos. E ele... Ó, se inscreva no canal aí, deixa um like. Quem não deixa like é porque é fã do Professor Rock. Pleiteia um emprego.
Então, primeira razão que você pode mudar, faculdade. Segunda razão, você achou um emprego. Então, Mas assim, você acha um emprego ou você vai lá no governo e fala assim, ó, eu tô pronto para trabalhar, e o governo fala, vai lá. Não. Eu vou te contar como é Hefei. Hefei é uma cidade onde está a Jaque, 500 quilômetros para o interior da China. Quando eu comecei a trabalhar com a Jaque em Hefei, em 2009, Hefei tinha 4 milhões e meio de habitantes. Hoje tem 8. 8 milhões. Sim. Nós fomos lá, tinha 6. Tudo é planejado. Então funciona assim, o cara faz, não tem nada, ele faz uma estrada, Pô, acabou mesmo. uma rua, essa rua tem 2 faixas de cada lado para bicicleta, um gramado com árvores, 2 faixas de ônibus, um gramado e depois 4 faixas de carro. Pô, mas peraí, o cara perguntou se ele vai lá no governo e fala, olha, governo, eu tô pronto para trabalhar, tal, você pode me arrumar um trampo. Não é assim, né? As pessoas vão tentar arrumar trampo por conta própria. É impressionante. Aí ele faz as laterais, ele constrói os prédios, constrói um shopping center e ele abre inscrição. A cidade de Hefei está aceitando pessoas da China inteira para vir trabalhar. Nós temos emprego na Jaque, a maior fábrica de ar-condicionado da China está lá, nós temos emprego aqui, emprego ali, emprego ali. Aí você manda currículo. As empresas recebem o currículo e te aceitam ou não, tudo por internet. Nossa senhora! Que é só na China que funciona assim. Só na China que as empresas recebem currículo pela internet e faz tudo pela internet. Eu nunca tinha visto isso, cara, antes de mudar para cá. Aí eles te aceitam e você é convidado para vir para trabalhar na Jaque. Aí você tem autorização, você ganha uma espécie de um documento que permite você morar em Hefei. Essa é a segunda razão, achei emprego. Normal. A terceira é casamento. Então, mas como é que você vai casar com alguém se você não vai, se você não vai lá? Então, só tem essas 3 razões. Senão, não tem migração interna. Num país que não tem migração interna, as diferenças culturais são gigantescas. Ai, vamos lá. O nome do que ele está tentando explicar é Hukou. É um sistema que foi criado há séculos atrás para ter uma ideia de quantas pessoas vivem em cada lugar. E também para controlar um pouco, porque assim, a China já tinha 110 milhões de habitantes em 1300. Quando começa a Primeira Guerra do Opium, em 1838, a China tinha 400 milhões de habitantes. Então, isso também era uma forma de evitar a superpopulação em cidade grande. Mas o que ele está falando, que é proibido, não existe migração interna, isso não é verdade. Hoje em dia, esse sistema de Hukou já é muito mais relaxado. Muito mais. Antigamente, era um controle realmente para evitar que houvesse essa superpopulação em cidades, mas, de novo, não foi o Partido Comunista que criou isso, já existe há séculos. Hoje é usado mais como se fosse uma declaração de residência. Por exemplo, eu não sou chinês, mas vou usar o meu exemplo aqui. Eu moro aqui nesse apartamento. O meu Hukou diria que eu moro aqui nesse apartamento. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver filho, eles vão na escola aqui do lado de casa. Se eu precisar ir no hospital, eu vou no hospital aqui perto de casa. Eu não posso ir para um hospital em Beijing, do nada, sabe? Se eu estiver em Beijing e precisar de alguma coisa, lá, ok. Mas se eu estiver aqui e falar, não, eu quero ir num médico em Beijing, não pode. Então, essa é a ideia. Até para a gestão de recursos, para eles saberem, olha, tem tantas pessoas aqui morando nessa região, a gente precisa de tantas escolas, tantos médicos, etc, etc. Imagina se ninguém no Nordeste pudesse morar em São Paulo, ninguém de São Paulo pudesse morar no Acre. Mas assim, ele falou isso, né? Porque o país que a migração interna é proibida tem diferenças culturais muito grandes. Mano, o Brasil, a migração interna não tem controle nenhum e as diferenças culturais são absurdas. Né? Os Estados Unidos são assim, as diferenças entre o sul e o norte são muito grandes. Entre a costa oeste e a costa leste, então, é um troço absurdo. O que ele está falando não faz sentido. Correlação passou longe, né? Causalidade e correlação aqui passou longe. Ninguém do Rio Grande do Sul pudesse morar no Rio de Janeiro e ninguém do Rio de Janeiro pudesse morar em Curitiba. As diferenças culturais de comida, de língua e de tipo físico são tremendas na China. No Brasil não é. No Brasil não é. É todo mundo muito parecido, do sul ao norte,
Todo mundo come a mesma coisa, do sul ao norte, é tudo muito parecido. Fato que não tem migração interna. Me conta uma diferença física. Por exemplo, o chinês do norte, ele é alto e peludo. Porque ele se alimenta à base de raiz, porque a China no norte faz fronteira com a Sibéria. Uhum. Nada cresce. Então eles comem Nossa, batata. cara, nossa senhora, maluco. Os chineses do norte, eles são realmente mais altos na média, né? Sobre ser peludo aí, eu não sei, né, cara? Aí eu não sei. É, cada um com seus problemas, ninguém tá aqui para julgar ninguém. Agora, dizer que eles comem raiz, a produção de arroz no norte da China é muito antiga. Inclusive, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, o grosso de produção de arroz começou por lá. E com o passar dos séculos, quando a China começou a se espalhar mais para o sul, eles trouxeram essas plantações de arroz para cá e aperfeiçoaram o arroz e tal aqui para o sul, e o sul foi ficando mais rico. Mas isso que ele está falando não bate. Não bate. E aí porque faz fronteira com a Sibéria. Na Mongólia, a Mongólia faz fronteira com a Sibéria. Não tem comida na Mongólia. As pessoas só comem raiz. Nossa, cara, que videozinho. Tá, tudo que nasce debaixo do solo. E é muito mais saudável que arroz. Então eles são maiores. Eles são peludos, porque é muito frio. Uhum. O braço de um chinês do norte, você olha o braço de um chinês, você sabe se ele é do norte ou do sul. Se fosse assim, o pessoal da Sibéria ia parecer um pé grande, né? Vamos seguir esse raciocínio aí, os Inuit lá do Canadá, que vive a, sei lá, menos 30, menos 40, eles tinham que aparecer um pé grande? Ai, não faz sentido, maluco. Nossa, cara, Jesus Cristo. O do sul não tem pelo e é baixinho. Então, por exemplo, eu encontro roupa para mim em Beijing, que é no norte da China. Uhum. Eu vou na China, eu vou lá, tenho um sapato para mim, tudo em Beijing. No sul da China, em Shenzhen, esquece. Não tem nada do meu tamanho. A altura média de um homem em Shenzhen... Não, assim, essa questão da altura média, como eu falei, isso é verdade. O pessoal do sul é mais baixo do que o pessoal do norte, mas tem um monte de coisa que joga nessa história, como, por exemplo, as capitais da China normalmente eram mais para o norte, né? Apesar de que porque como a China, eles dividem o norte e sul pelo Yangtze, eles dizem que, por exemplo, Nanjing é sul. Assim, sul, para mim, sul é onde eu moro. Nanjing, para mim, é mais meio do país, né? Então, tudo lá para cima sempre teve mais acesso à alimentação, comida, etc. Até porque o Yangtze é lá, e as capitais eram lá, então as cidades mais ricas, de modo geral, no começo da China, ficavam lá. Isso, obviamente, né, um acesso maior à comida faz as pessoas serem mais altas. Isso, existe uma correlação. Mas, peludo, nossa, cara, meu Deus do céu, cara. É 1,75. Enquanto que no norte da China, o porteiro do prédio mede 1,90 m. Todos os jogadores de basquete são do norte. Yao Ming. O cara pesa o cara tem 1,90 m. Todos são do norte. Então, a comida é muito diferente e tudo. Então, não existe uma China. Como é que é o chinês? Eu falo, não existe. Uhum. Existe características diferentes. Então, por exemplo... O Yao Ming nasceu em Xangai, que não é considerado norte. Tá? O chinês de Beijing, ele é arrogante. Todas as montadoras próximo de Beijing são super arrogantes. O chinês de Xangai, ele é mais internacional, mas ele se acha o U da uva, porque Xangai é muito rico. Xangai é a berrine gigante. O de Chongqing. Chongqing. Esse já é melhor. Que é a maior cidade do planeta. 50 milhões. Esse já é melhor. Nossa, que esse vídeo é um show de desinformação, né? E um show de tirei informação da bunda. Porque assim, nossa, o chinês de Beijing é arrogante. Ele conhece todos os chineses de Beijing. Todos os chineses de Xangai, conhece todos, né? E não tem 50 milhões de pessoas em Chongqing. Tem aí 32 ou 36. Nossa, mano, que... Nossa, escolhi 2 vídeos bons para um sábado de manhã, né? Melhor. Você pega Shenzhen. Shenzhen tinha 50 mil habitantes em 1990, 1 milhão no ano 2000, 10 milhões em 2010, 16 milhões hoje. É litorânea, né? Perto de Hong Kong. Então, a China é assim, é algo fascinante. Então, eu visitei todas, decidi trabalhar com a Jaque por causa dos produtos. A Shenzhen tem 12 milhões de habitantes, cara. 12 milhões, não é 16. Nem para passar as informações certas. Aí esse cara vai,
fala com esse tom de autoridade. Não, porque eu fui na China e eu vi isso e aquilo, porque você vê o braço do chinês peludo e as pessoas acreditam estar repetindo essas bosta, cara. Aí fica difícil. Futuros, Ainda bem que vai acabar. mas principalmente por causa das pessoas. São pessoas simples, trabalhadoras, honestas. É muito... Acabou. Acabou o vídeo porque acabou mesmo. Ai. Tá difícil, hein? Tá difícil. Nossa, esse foi doído. Eu já fiz um react de um vídeo dele que não foi tão doído assim, cara. Não foi. Esse aí foi demais, né? Mas tá visto, né? É isso aí. Tá visto.